Tudo bom com vocês? Amém. Queria agradecer você que está me assistindo pela internet, você que nos acompanha online. Já compartilha essa live, que ela possa chegar em lugares mais longes, que essa live possa alcançar o coração das pessoas que precisam ser alcançadas. Amém? Eu queria, antes de começar, eu sei que o João passou semana passada já o vídeo, mas eu queria falar um pouco sobre o que a gente fez no One Love, que tem muito a ver com a minha mensagem de hoje. Eu queria que o pessoal, por favor, da mídia, da projeção, passasse pra gente lá o vídeo do One Love, please. I don't do the most, but I do a lot. I'ma make a toast, cause we still alive. No big, I feel like Pac. I shoot a shot. I'm coming in hot. Yeah, coming in hot. Just like the fajita. I write what I live. My life in the speakers. I'm nice with the flow. Just like the demeanor. I'm feeding my fam. I'm feeding the meter. They got the iron while I got the steamer. I bring the fire, but you never see them. I testify, I don't need a subpoena. They want my soul, better go to Korea. I love my dog just like I'm Peter. Gotta protect him. I made the call, it was just like I'm rapping. I know we left, yeah, now we back together, but I guess that is better now. Later than never, like. Amém. Boa. Pessoal, eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de participar, mas a gente foi fazer a distribuição, foi algo maravilhoso. E por que a gente colocou o nome One Love? Cara, porque nós temos o sentimento de um único amor, um só amor, sabe? E esse único amor, ele não é o amor eros, não é o amor filéus, mas é o amor ágape, que a gente ouve todos os dias. E estudando esses dias o amor ágape, eu comecei a ver que o amor ágape é aquele amor perfeito. Não é simplesmente o amor de Deus, é que o amor de Deus é perfeito, e todo amor que é perfeito, ele é amor ágape. Então você pode se relacionar com as pessoas com amor ágape. E daí eu olho para uma ação dessa e eu vejo o amor ágape nela. Sabe, essa semana eu estava conversando com algumas pessoas e uma das pessoas, ela me falou: Otto, para você, qual que é uma atitude perfeita de amor? Eu falei: todas as vezes que você faz o bem para uma pessoa, que você se aproxima de uma pessoa, que você ama uma pessoa, que você conversa com uma pessoa, ou que você tem alguma atitude, se no final das contas, da somatória de tudo, o resultado for você ser o beneficiado, existe um problema iminente. Otto, como assim? Eu vou virar amigo dessa pessoa, porque se eu virar amigo dessa pessoa, essa pessoa ela vai me beneficiar de alguma maneira. Seja ela me trazendo status, seja ela me trazendo dinheiro, seja ela me trazendo qualquer outra coisa. Então, se eu faço bem para alguém, e no meu inconsciente, o final dessa conta é eu sou abençoado, eu sou abençoada, você está tendo uma atitude egoísta, e não uma atitude de amor. Porque você tem que fazer o que você faz, não para lá no final você ser beneficiado. É para você beneficiar alguém. E quando a gente faz um One Love, você está indo entregar algo para uma pessoa que de maneira nenhuma ela vai conseguir te retribuir. Talvez o mundo dá voltas e talvez ela possa te retribuir de alguma maneira, mas enfim, 90% dos casos eles não vão te retribuir nada. Sabe, então chegou um momento que nós como igreja, nós como ministério, nós precisamos começar a entender que nós somos resposta de Deus, que nós somos aqueles quem beneficiamos a outras pessoas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, eu queria falar para vocês nessa noite sobre amor e fé.
Sabe, quando a gente tiver alguma outra dessas ações, eu quero convidar você a vir a participar dessas ações. O Lucas, ele falou aqui sobre o momento de generosidade. E todo o valor que entra aqui, nenhum desses valores fica para o Be The Church. Por quê? Porque nós queremos ser generosos com as pessoas que nos abençoam com esse lugar. Se nós, Be The Church, precisássemos pagar para estar aqui, seria pelo menos mais de R$5.000. E a gente não paga isso para estar aqui. Então, de uma maneira pequena, nós falamos para a igreja que nos empresta esse lugar, e falamos bem assim, obrigado. Eles nos abençoam sem esperar nada em troca. Sabe, e de alguma maneira a gente tenta retribuir eles. Eu estou fazendo questão de falar isso para vocês, eu não sei porquê, mas para você entender que generosidade não tem a ver sobre o quão bom você é, mas é sobre o quão bom Deus foi para com você. E por Deus ter sido generoso com você, dando o que Ele tinha de melhor, hoje você é generoso, hoje você é generosa. E a gente precisa começar a entrar num fluxo da nossa vida, aonde nós vivemos e fazemos por amor. Mais atitude de amor até o ímpio tem. Talvez o teu chefe que não é tão cristão, que não é cristão, ele faz atitudes de amor. E o que diferencia a minha atitude de amor para a atitude de amor de uma pessoa que não conhece Jesus? É algo chamado fé. Porque se a gente fizesse o One Love e não falasse de Jesus, nós seríamos só mais uma ONG, só mais uma instituição. Se a gente fizesse o One Love e a gente fosse lá e não falasse de Jesus, nós talvez estaríamos arrecadando e juntando tesouros na terra. Mas quando nós falamos de Jesus, nós temos frutos eternos. O único fruto eterno é quando você semeia a fé. A palavra de Deus diz, a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear alguém arrisca? A palavra. O semeador saiu a semear a palavra. Então vamos falar que a palavra, ela é uma semente. E tudo aquilo que você fala para as pessoas, ela é uma semente. Ela vai frutificar. Só que, a única coisa que eu e você precisamos entender é que nós temos fé. E a fé dentro da Bíblia é a única tipologia, além da palavra, que é comparada a um grão, uma semente de mostarda, pequena. Então toda palavra sua, que ela é uma semente de mostarda, você está semeando fé na vida das pessoas. E hoje eu estava escutando um grande levita do Senhor, um grande adorador, chamado Chorão. Tô brincando. E na última música dele, essa semana assisti o documentário dele. E na última música dele, ele, antes de acontecer o que aconteceu, ele escreve uma música, e eu nunca tinha parado para reparar nessa última música dele. E no meio ele começa a falar de Cristo, ele começa a falar de Deus, e ele fala em um momento: se eu tivesse fé, talvez eu voltaria a sonhar. E quantas pessoas, elas estão precisando de fé, para precisar voltar a sonhar, para conseguir voltar a sonhar? Porque talvez toda semana você vem aqui e você recebe uma porção de sementes, porque nós estamos semeando a palavra na sua vida, e essas sementes, elas são munições para você semear fé por onde você vai. E aquele que semeia fé, ele semeia porque ele tem amor. Ele tem amor. Sabe, quando você vira pai, você começa a entender um pouco mais a palavra amor.
Para minha filha de quase 3 anos de idade, se eu falar para ela que eu amo ela, ela vai gostar muito. Ela vai falar: papai, obrigado, te amo. Só que se eu falar para ela: filha, o papai te ama, e eu der uma Barbie para ela, ela vai entender muito mais o que eu falei através de uma atitude. Tem pessoas que elas falam o quanto elas amam, elas falam o quanto elas gostam das outras pessoas, mas às vezes elas não estão entregando a Barbie, talvez elas não estão entregando o Hot Wheels. Todo amor, ele precisa ser materializado através de uma ação, senão ele se torna abstrato. Você não consegue segurar, palpar o amor, se não tiver ações, se não tiver atitude. E eu quero falar um pouco com vocês sobre isso hoje. Otto, mas o que tem a ver amor e fé com graça e poder? Na minha última pregação eu falei que a graça nós acessamos através de Cristo, e o poder nós acessamos através do Espírito Santo. Se nós pegamos a tipologia, a imagem de Cristo, nós conseguimos, a primeira palavra a ser extraída é amor. Só que para eu pegar o Espírito Santo, que eu não vejo e ninguém nunca viu, eu só sinto, eu preciso ter fé. A graça se manifesta através do amor, e o poder se manifesta através da fé. Em Coríntios fala que nós somos aperfeiçoados através do poder, mas nós também somos aperfeiçoados através da fé. Crie, por isso falei. Todas as vezes que nós temos fé, nós temos acompanhados da fé a ação, e a ação é o amor. Olha que interessante, Gálatas 3, 2 e 3 diz assim: gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora ser aperfeiçoados pelo esforço? Posso te falar uma coisa: você não é aperfeiçoado, você não se torna perfeito através do seu esforço. Não é o quão bom você é. E tem uma história muito boa, que o Denis, o Pimentinha, estava saindo da casa da dona, não vou lembrar o nome dela, mas ele estava saindo da casa da dona George lá, não lembro o nome dela. E daí, quando o Denis, o Pimentinha, ele sai da casa dela, o amigo dele olha para o Denis e fala bem assim: Denis, a gente faz bagunça, a gente quebra os vasos, a gente faz tudo de errado, e por que ela dá o presente para a gente? Por que ela dá a bolacha para a gente? Por que ela dá os biscoitos para a gente? E ele fala: não é sobre eu e você sermos bons, é porque ela é boa. Sabe, você recebeu um presente de Deus, não porque você é bom, mas é porque Deus é bom. E por Deus ser bom, Ele fala: ei, vocês não conseguiram se aperfeiçoar pela fé, pela lei, mas agora vocês se aperfeiçoam pela fé em Jesus. Se eu acredito em Jesus, agora Jesus em mim se aperfeiçoa, Ele me aperfeiçoa. E ele fala ali: Gálatas insensatos, vocês estavam no Espírito e agora vocês estão tentando ir pelo seu esforço. Ei, quando você vive uma vida no Espírito, você não precisa se esforçar. Quando você vive uma vida de fé, você não precisa ir pelo seu esforço, porque não é isso que vai mudar a sua vida. O que mudou a sua vida foi conhecer Jesus. Parece simples, parece bobo, mas é muito eficaz. E eu queria colocar para vocês alguns pilares da graça, para você entender o que é a graça e o poder, e como que ela vai agir na sua vida. Coloca para mim a imagem lá. Hoje, quando nós falamos sobre a vida cristã, eu acredito nesses 5 pilares. A graça, pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé em Cristo Jesus, ela me faz justo diante de Deus, ela me justifica. E agora, por eu ser justo, por eu estar apto a receber, eu recebo uma herança.
uma herança de amor, uma herança de um pai que me amou. Se você começa a basear a tua vida cristã nisso, que pela graça sois salvos, você não fez nada para ser salvo, Jesus veio e fez, mediante a sua fé na graça, na fé em Jesus, você começa a entender que você foi justificado. E agora, por ser justificado, eu entendo que eu tenho uma herança em Cristo Jesus, e essa herança, ela sempre vai resultar no amor. Pessoas que têm falta de amor, elas começam a ter medo. Pessoas que têm falta de fé, elas não conseguem acessar o amor. Pessoas que elas não entenderam o amor, elas começam a ficar depressivas, ansiosas. A vitamina que falta muitas vezes no nosso dia a dia é o amor. Seja ele o amor próprio, seja ele o amor ao próximo, seja ele o amor a Deus, nós precisamos amar. E nós precisamos entender que Jesus, Ele veio e Ele nos justificou. E daí ele fala bem assim, não é pelo teu esforço, mas sim pela sua fé. A fé que Jesus me aperfeiçoa, a fé que Jesus me justifica, a fé que Jesus me perdoa, a fé que Jesus me ama. Eu não consigo ter fé por você, eu consigo semear fé em você e você deixá-la frutificar na sua vida. E o que eu quero semear na sua vida hoje é: Jesus te perdoou, Jesus te ama, Jesus se aperfeiçoa em você, Jesus, Ele conquistou o que conquistou, para que você hoje possa reinar em vida. A fé, ela me faz operar aquilo que eu não conseguia operar sozinho. Sabe, pela fé, aquele que acredita em Cristo Jesus, aquele que ama a Deus, a palavra de Deus diz assim: aquele que crê, aquele que tem fé, ainda que esteja morto, viverá. Sabe, às vezes você deixou de sonhar, às vezes você desanimou, às vezes você falou, cara, eu preciso de uma injeção de ânimo. Às vezes você parou, olhou a situação e você falou, cara, eu já dei tantas vezes um murro na ponta dessa faca e eu só estou sangrando. E às vezes o teu sonho, ele morreu, a tua fé adoeceu, o seu amor, ele padeceu junto com tudo isso. Mas aquele que tem fé, aquele que acredita em Jesus, ainda que tudo isso pareça estar perdido, ainda que tudo pareça estar morrendo, ainda que tenha fé, aquele que crê, viverá. E os seus sonhos, eles podem começar a brotar, depois de uma tempestade, depois de uma avalanche, depois de tudo aquilo que dizia para você, que não daria certo, no meio do caos, em uma catástrofe, começa a florescer algo chamado fé. E quando a fé ela começa a frutificar, é porque uma semente morreu e ela começou a dar frutos. Algumas coisas na sua vida você precisa entender que você vai morrer para o seu velho homem, você vai morrer para a sua vontade e você vai começar a viver pelo amor. Você vai começar a negar algumas coisas porque você ama, você vai começar a dizer sim para algumas coisas porque você ama. Assim sou eu, muitas vezes eu quero sair, muitas vezes eu quero fazer algumas outras coisas, mas porque minha família e minha filha estão em casa, eu fico com eles, eu sacrifico algumas coisas pelo amor. Hoje estava saindo de casa e minha filha olhou para mim e ela falou, papai, fica em casa. E daí, eu era meio-dia, eu lembro que eu fui sair umas 2h30 depois. Sabe, daí ainda na hora de ir embora, ela falou, papai fica, eu ainda fiquei mais uns 5, 10 minutos com ela, porque eu estava sacrificando algumas coisas que eu tinha para fazer, porque o amor falava mais alto. Eu não sei o que você tem amado, o que você tem feito, mas algumas coisas na sua vida, elas vão começar a florescer, porque você entende o amor de Deus. Amém? Em Gálatas 3,
11 e 12 diz assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Sabe, o justo viverá pela fé. Otto, como assim? Eu preciso entender que eu sou justo. Vamos lá, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, mas é um exemplo que você vai entender a justiça de Deus. Existe um cara que, no seu passado, ele estava dirigindo embriagado, e por ele dirigir embriagado, ele bateu o carro em um outro carro, e as pessoas que estavam no outro carro vieram a falecer. Aquele cara, ele foi indiciado, e ele foi preso. E quando a família chegou diante da TV, dos repórteres, eles falaram o seguinte: nós queremos que a justiça seja feita. Para a justiça ser feita, essa pessoa ela precisa ser presa. Essa pessoa ela precisa ir para a cadeia. Só que essas pessoas elas não queriam a justiça, elas queriam o juízo. O juízo é aquela pessoa ser presa. É uma sentença, uma condenação. Ele foi condenado a 20 anos de prisão. E aquela pessoa, ela entra na prisão, e ela fica na prisão, e depois de 20 anos, deu 20 anos, numa segunda-feira, meio-dia, aquela pessoa, ela saiu. E nisso que ela sai daquela prisão, ela paga o preço, ela paga a pena, ela paga a condenação, ela sai, ela é livre, ela é liberta. E ao ela sair, ela começa a caminhar pela rua, e aquela pessoa que gritou: eu quero que a justiça seja feita, ela para, ela olha, ela fala: você não pode estar aqui, você tem que estar preso. E daí ele fala: não, mas já se passaram 20 anos. E a mulher chega diante do juiz, e o juiz fala: o juízo caiu sobre essa pessoa durante 20 anos, e agora a justiça foi feita. Terminou o prazo de condenação, e essa pessoa está livre. Ela foi justificada. Já justificou o tempo dela estar aqui. Agora isso que passou, essa condenação que passou, já foi justificado. Sabe quando você precisa justificar alguma coisa? Ah, não fui votar por quê? Tem que justificar o voto. E Jesus, ele veio para nos justificar. E daí nós começamos a entender que nós estávamos presos, nós estávamos condenados em delitos e pecados. E Jesus, ele vem, ele toma sobre si o juízo de Deus, o jugo, ele cumpre a lei, ele morre na cruz. Maldito todo aquele que morrer no madeiro, morrer numa cruz. E ele toma sobre si esse juízo. E quando Jesus ressuscita, a justiça foi feita. Assim como aquele ladrão, ele sai, agora ele não tem mais peso nenhum, não tem mais condenação nenhuma. Ele sai, ele caminha livre. Quando eu e você reconhecemos e aceitamos Jesus, não há mais condenação sobre as nossas vidas. Não tem mais nada que nos condene. O diabo, ele vai chegar na tua porta, ele vai bater, ele vai querer te condenar. Romanos 8:1 diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós recebemos a graça através da fé que nos justifica. Por isso que o justo viverá pela fé. Porque quando você tem fé em Deus, a fé é a ação de você receber o presente de Deus para você. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é como se fosse o teu braço. A fé é como se fosse a tua ação para receber aquilo que já é seu. Hoje eu postei uma frase que eu falei que toda promessa, ela precisa ser levada ao prometedor. Você tem uma promessa, você chega diante de Deus, você fala: Deus, você me prometeu isso aqui. E quando você chega diante do prometedor, o que ele vai fazer? Ele vai te dar.
Se eu prometer uma surpresa, um presente para minha filha, ela vai ficar o dia inteiro falando para minha esposa: mamãe, papai falou que vai trazer uma surpresa. Por quê? Porque o papai prometeu. E quando eu chego em casa, ela chega para quem prometeu para ela e fala: cadê minha promessa? Cadê minha surpresa? Cadê meu presente? E era óbvio que eu já estava com o presente na mão. E eu chego e eu dou o presente, porque eu sabia que eu tinha prometido. Se nós que somos homens sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quem dirá Deus, o nosso Pai? Ele te prometeu tantas coisas, agora você precisa entender que você pode chegar diante dele e pedir aquilo que ele te prometeu. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Você é justo, você é justiça de Deus. Ele te chamou e ele fala: ei, não há mais condenação sobre a sua vida. O peso, o jugo que havia sobre você, eu retiro, porque eu te amo, mas você precisa ter fé para receber o meu amor. Quando João conheceu a Belle, e ele falou para a Belle: Belle, eu te amo, ela precisou acreditar que ele amava ela. Quando você conheceu o seu namorado, ou quando for conhecer, você precisa ter fé naquilo que ele está te falando. E não trazer os seus traumas do passado para o seu relacionamento presente. Não trazer a condenação do passado para o seu relacionamento de agora. Não tem como você trazer os seus traumas do que você viveu no mundo, do que você viveu com o diabo, no seu relacionamento com Deus. Não tem. Por quê? Porque o fardo é leve e o jugo é suave. Deus, ele te trata como filho e não como escravo. Deus, ele te trata como herdeiro e não como funcionário. Deus, ele te trata como pai. Amém? Nós somos justos. Jesus nos justificou. E ele trocou o papel. Nós tínhamos um papel que era um papel chamado escrito de dívidas, de um valor que você nem imagina quanto que você teria que pagar. Esses dias eu fui conversar com um amigo meu, ele falou: Otto, para você internar uma pessoa na UTI hoje, vai de 15 a 25 mil reais a diária, depende de hospital para hospital, mas é uma média. Eu falei: caraca, velho. E ele falou que conforme a pessoa vai ficando na UTI, conforme vão aplicando mais remédios nela, conforme vão fazendo mais procedimentos, mais caro vai ficando. E depois de 15, 20, 30 dias, uma pessoa que não tem o plano, ela precisa pagar uma conta absurda. E eles vão e eles entregam um escrito de dívidas. Eu lembro que quando o Dom ele ficou na UTI, eu tive que assinar o pior contrato da minha vida. Eu tive que assinar uma confissão de dívida de 1 milhão e poucos reais. Eu falei: por que isso? Ele falou: porque se o plano não cobrir, a gente não sabe talvez quanto tempo seu filho pode ficar aqui, e você precisa assinar isso. Graças a Deus o plano aceitou e eu não precisei pagar aquilo. Mas era algo impagável. Tudo bem que tem pessoas que têm dinheiro para pagar 1 milhão, mas não está tendo por enquanto. Mas o que nós precisamos entender? Nós tínhamos um escrito de dívidas, e naquele papel tinha uma sentença dizendo que o salário do pecado é a morte, que todo aquele que não cumprir a lei, ele vai para o inferno, que todo aquele que fizer qualquer outra coisa, e tinha um monte de dívida, que eu e você não conseguiríamos pagar, porque nós não conseguiríamos cumprir a lei. Só que chega Jesus, ele pega o escrito de dívidas, ele rasga, e ao invés de você ter agora um escrito de dívidas, ele te entrega um novo papel, que é o seu Novo Testamento. É um testamento dizendo que você é filho, que você é filha, que você é herdeiro, que você foi justificado, que você foi justificada, que o diabo não pode mais contra você, que o diabo ele não pode mais tocar na sua vida, no ungido do Senhor, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que não é o impossível para aqueles que estão em Deus. Existe um testamento, existe uma promessa de amor sobre a sua vida, porque a lei ela vinha e ela trazia condenação,
só que agora através da fé, nós recebemos o amor. E nós precisamos viver essa vida e não guardar essas verdades só para nós, mas nós precisamos no nosso trabalho olhar para uma pessoa que ela fala, eu não tenho jeito, não tem mais perspectiva de vida para mim. Você fala, cara, tem, porque Deus te ama, Jesus te ama. Você precisa começar a entender que tudo aquilo que Deus Ele preparou para você, foi através do amor. Nós precisamos começar a entender isso. Otto, como assim? Tudo que o pai faz, o filho quer fazer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O amor, ele gera ação. O amor, ele é manifesto através da ação. Só que ele é frutificado através da intenção do coração. Deus sabe o que você faz e por que você faz o que faz. E nós precisamos começar a entender que o nosso Pai Celestial, Ele amou o mundo. E daí as pessoas, elas olham para mim e elas falam, ah não, Otto, o homossexual não pode entrar na igreja. O ladrão não pode entrar na igreja. O político não pode entrar na igreja. Só que Deus amou o mundo. Deus não amou só os judeus, Deus não amou só aqueles que eram circuncisados, Deus não amou só aqueles, Deus Ele amou todos, porque Deus é para todos. Deus é para o teu tio alcoólatra, Deus é para o teu amigo drogado, Deus é para a prostituta na rua, Deus é para aquela pessoa que é homossexual, porque Deus Ele não faz distinção entre pessoas. Deus é para todos, e Ele fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Se você achar que é você que vai mudar a vida dessa pessoa, você está enganado, porque quem convence é o Espírito Santo. Eu não estou aqui para te convencer de certo ou errado, mas eu estou aqui para te falar que quem convence você sobre o pecado mínimo que você comete, até o pecado máximo que você julga, é Deus que te convence. E isso, ele vem através de uma metanoia no nosso dia a dia e da nossa vida. Otto, então por que fé e amor? Amor e fé, porque você precisa ter fé e amor naquela pessoa, e acreditar que o perfeito amor, ele lança fora. Otto, mas ele lança fora todo medo. Às vezes aquela pessoa que roubou, ela tinha medo de ficar sem. Aquela pessoa que mentiu, ela tinha medo de alguma coisa. Aquela pessoa que cometeu o pecado X, Y, Z, ela tinha medo de não ser aceito, de não ser aceita, por isso. E às vezes a gente começa a julgar uma pessoa sem antes amá-la. Ame antes de qualquer coisa. E a partir do momento que você tiver fé, que é Deus que efetua naquela vida o querer dele e o realizar dele, você vai começar a ver as pessoas como Deus vê. E para você não vai ter diferença se você vai estar conversando com um morador de rua, se você vai estar falando com um presidente, se você vai estar falando com um empresário, se você vai estar falando com fulano, ciclano ou beltrano, porque você entende que Deus amou o mundo. Eu não sei se para você essa palavra que eu acabei de falar é um pouco pesada, e você fala, Otto, mas Deus, Ele vai aceitar essas pessoas? O amor de Deus é para todos. Agora, se essas pessoas vão aceitar o amor de Deus, é outra história. Mas o amor de Deus está para com todos. O amor de Deus é para todos. E quem vai efetuar uma mudança na vida dessas pessoas, não sou eu e não é você, é o Espírito Santo de Deus. Por isso, tenha fé. Tenha uma fé inabalável. E tenha certeza que é Deus quem muda as pessoas, é Deus quem faz o que nós precisamos que Ele faça. E Deus, Ele faz de um jeito perfeito, Deus, Ele faz de um jeito maravilhoso, Deus, Ele faz de um jeito que muitas vezes eu e você não entendemos.
ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como Cristo amou a igreja. É um mandamento de Deus. Eu aprendi desde sempre que eu sou o terceiro. Ame a Deus, ame pessoas, ame a si mesmo e destrua as obras do inferno. Ame a Deus, ame pessoas, ame a você e destrua as obras do inferno. Que Deus seja beneficiado, que o teu próximo seja beneficiado, que você seja beneficiado e que o diabo sempre saia perdendo. É uma fórmula mágica para a tua vida. Todas as vezes que você pensar assim, você vai falar, cara, vai abençoar o cara, vai abençoar o reino de Deus. Cara, eu vou sair feliz e o diabo vai ser envergonhado. Não tem fórmula melhor do que isso. João 13:34. Um novo mandamento dou a vocês. Cara, se Deus ele deu um novo mandamento é porque existiam 10 mandamentos. Existiam 300 e poucos mandamentos que eu e você nós não conseguimos cumprir. Ame uns aos outros como eu os amei vocês. Vocês devem amar-se uns aos outros. Sabe, e daí às vezes eu olho para uma pessoa que trabalha comigo e às vezes o primeiro sentimento que eu tenho por ela não é amor. Às vezes uma pessoa ela podia estar sentada com você aqui, ouvindo uma palavra de amor, e às vezes você deixou simplesmente de falar. Muitas pessoas elas olham para mim, elas falam, Otto, você é um evangelista, você é um cara que fala muito de Jesus, você consegue fazer oração com as pessoas, mas deixa eu te contar um segredo, eu não sou esse cara. Cara, antes de eu falar de Jesus para qualquer pessoa, eu preciso ter aqueles 5 segundos de perder a vergonha. Preciso contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moço, você é de alguma igreja? E daí você começa a falar com a pessoa. E daí o cara fica meio assim, e daí o Espírito Santo vai fluindo. Só que eu me esforço, eu me coloco nessa posição, porque eu sei que a vida daquela pessoa precisa ser mudada. A vida daquele Uber precisa ser mudada. A vida daquele atendente de caixa precisa ser mudada. A vida daquele advogado, daquele dentista, daquele médico que você vai, precisa ser mudada. Ah, Otto, mas eu não sou evangelista. Cara, mas você é filho de Deus. Você precisa falar do seu pai. Ame uns aos outros. Franquie aquilo que Deus te deu. Sabe, pessoas elas precisam ouvir falar de Jesus. Pessoas elas precisam entender amor e fé. E posso te falar algo que está no meu coração há muito tempo? A fé cristã, ela foi deturpada durante muito tempo. O Deus que apresentaram para as pessoas lá fora foi um Deus que tinha um raio na mão e falasse, ei, se você pecar eu vou jogar, se você fizer errado, está aqui. Ah, não. E as pessoas ficavam com medo. E daí agora eles olham para uma Priscila Alcântara da vida, indo para o pop, e eles não entendem. Porque é muito formidável, é muito fácil eu chegar e falar, nós vamos assumir todas as esferas da sociedade. Nós vamos assumir a economia, as artes, a política. Nós vamos assumir a tecnologia. E daí quando um menino se levanta para ser um youtuber de tecnologia, o pastor fala, cara, isso aí não é de Deus. Quando o menino fala, não, Jesus me chamou para ciências políticas, e o cara fala, não, isso aí não é de Deus. Daí quando a menina ela vai lá no Luciano Huck, os caras falam, não, isso aí não é de Deus. Só que daí eles não sabem o íntimo daquela pessoa. Eles não conhecem o pastor daquela pessoa. Eles não sabem a cobertura espiritual daquela pessoa. Eles não entendem a estratégia que Deus deu para aquela pessoa. E daí é mais fácil julgar do que amar. É mais fácil reclamar do que amar.
E eu não estou aqui defendendo ninguém, porque eu não preciso. Mas nós precisamos entender que se a gente ficar numa caixinha fechado, Jesus vai ficar junto com a gente nessa caixinha fechada. A gente não tem ideia do que os nossos irmãos na fé estão passando no Afeganistão. Você não tem ideia do que eles estão passando, porque eles amam Jesus. E tem missionários, pessoas, homens e mulheres de Deus que continuam lá, porque eles precisam continuar falando de Jesus para o maior número de pessoas. Por quê? Porque eles têm fé em Deus e eles continuam amando pessoas. Eles têm fé em Deus, eles continuam amando uns aos outros. E durante muito tempo a gente achou que nós tínhamos um Deus que tinha esse raio na mão. Mas na verdade Deus, Ele sempre teve amor para mim e para você. Ele sempre olhou eu e você errando e nos perdoando. Ele sempre olhou para mim e para você pecando, e a gente indo para o nosso quarto pedindo perdão, e Ele perdoava. Só que quando o perdão é para mim, eu preciso, mas quando o perdão é para o meu próximo, eu não quero. Quando o perdão é para minha pessoa, é no instante, naquele momento. Quando o perdão é para o próximo, eu não quero nem saber, eu vou pensar. Eu não estou falando que é fácil perdoar, eu não estou falando que é fácil amar algumas pessoas, mas quando você recebe o ágape de Deus, você vai irradiar isso para as outras pessoas. Cara, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Às vezes você precisa amar uma pessoa de tal maneira, e você ser a atitude de Deus para aquela pessoa. Você precisa amar aquela pessoa de tal maneira que você fala, cara, eu vou dar mais algumas chances. Eu vou estender a mão, eu vou abrir os braços, eu vou falar, cara, vamos fazer. Ah não, Otto, mas aquela menina, ela vive falando mal de mim. E daí? Who cares? Quem se importa? O que Jesus faria? É aquela velha história, em meus passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse no rolê, o que Ele faria agora? E daí você sabe que Ele agiria com amor. Até quando Jesus ficava quieto e Ele se retirava de alguns lugares, Ele estava agindo com amor. E a gente precisa começar a entender isso. Por isso que um dos nossos pilares é Love God, Love People. Ame a Deus, mas ame pessoas. Não tem como você falar, Otto, eu amo pessoas, mas será que Deus... Tem pessoas que elas amam todo mundo, mas não sei se Deus existe. As pessoas, elas são a manifestação de Deus, quando Cristo está nelas. E se uma pessoa, às vezes, ela não consegue ver Deus, ela consegue ver você. E quando ela vê você, ela vê Deus. Quando ela vê você, ela vê Cristo. Porque Gálatas fala, se revistam de Cristo. Se revista de Cristo, e você vai ver as pessoas conhecendo Deus. Olha que interessante que Gálatas diz, Gálatas 5:6. E é meu versículo chave de hoje. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Não é mais sobre você ser judeu. Meu sonho era ser judeu. Fui até no Google procurar meu sobrenome, deu Tupi-Guarani, mas tudo bem. Sabe quando você fazia a feira na escola da onde é o teu sobrenome? Daí tinha Itália, tinha Polônia, o único do Brasil que era Polônia. Daí tinha Japão, tinha tudo. Tinha um judeu, falava, mano, esse moleque é top, hein, judeu. Tem o russo. E daí cada um tinha que levar um negócio. Daí quando chegou na minha vez, eu falei, cara, eu sou Tupi-Guarani, vou levar churrasco pra galera. Sabe, durante muito tempo, a gente ficou se preocupando qual era a nossa descendência. Será que eu sou descendente de japonês, de italiano, de alemão? Hoje eu e você somos descendentes
de Cristo, descendentes de Abraão, nosso pai na fé. Nós somos descendentes de Deus, e por ser descendentes dele, nós recebemos tudo o que ele pode nos franquear. Mas olha a sequência do versículo: mas, não tem efeito nenhum, mas o que tem efeito? O que tem efeito é, sim, a fé que atua pelo amor. Olha que versículo forte: a fé que atua pelo amor. Em outras versões, a fé que é energizada pelo amor, a fé que o seu combustível é o amor, a fé que é acompanhada pelo amor. Não tem como você chegar e falar: eu estou fazendo isso aqui por amor, mas se você não tem fé. Tudo o que você faz, você precisa saber que você está fazendo para Deus, mas tudo precisa ser acompanhado pelo amor. E eu volto lá no início: faça o que você faz porque você ama, porque você ama pessoas. Obviamente que de alguma forma nas coisas que você faz no seu dia a dia, você vai ser beneficiado. Só que você precisa entender que não é sobre o benefício final que você recebe, mas é o benefício que as pessoas elas vão ter. A sua fé, ela precisa ser acionada, ela precisa ser manifesta através do amor. Todas as nossas atitudes, elas devem operar pelo amor. Olha o que Tiago 2,17 diz, só para a gente entender. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Se a tua fé, ela não tem ação, se a tua fé não tem atitude, se você chegar na sua casa e falar: eu acredito em Deus, e agora eu vou jogar um videogame. Eu acredito em Deus, e agora eu vou assistir meu Netflix. Eu acredito em Deus, e agora eu vou no Outback com meus amigos. Eu acredito em Deus, e eu vou sair daqui, eu só vou comer um dogão e ir para casa porque está fazendo frio. Otto, mas eu já ouvi falar que agora que Jesus veio eu não preciso fazer mais nada. Sim, beleza, daí você vai chegar no céu lá e boa, a tua salvação está massa. Só que reinar em vida é você entender que você é justiça de Deus na terra. Reinar em vida é você entender que agora que eu tenho fé, eu pratico obras de amor. Agora que eu tenho fé, eu pratico obras de bondade. Agora que eu tenho fé, eu pratico obras de fidelidade. Agora que eu tenho fé, o Espírito Santo, ele é frutificado em mim, através dos frutos do Espírito. Não existe um evangelho que prega amor e não age pelo amor. Não existe um evangelho que prega alegria e não age através da alegria. Não existe um evangelho que prega paz e não vive a paz. Sabe por quê? Porque o evangelho é Jesus, e Jesus é amor e age com amor. Jesus é a paz e ele age pacificando. Jesus é a alegria completa, óleo de alegria na minha vida e na sua vida, e ele age com alegria. Nós precisamos ter o Espírito de Deus em nós e agir conforme o nosso DNA em Deus. Você quer frutificar? Lance as sementes. Você quer que teu negócio frutifique? Declare a palavra, lance a palavra. Você quer que teu casamento prospere? Lance a palavra. Você quer que a tua vida mude? Lance a palavra. Você quer que o seu amigo, a sua amiga venha? Verbalize. Porque uma fé retraída, ela não consegue frutificar. Uma fé abafada, ela não consegue frutificar. E por isso que eu e você precisamos entender que a fé atua pelo amor. Hoje essa é uma mensagem para você, que talvez venha direto aqui. Você fala: Otto, mas eu não consigo pregar o que vocês pregam, eu não consigo às vezes fazer o que vocês fazem, mas eu quero que os meus amigos entendam
traga eles aqui, leve eles na sua igreja, leve eles para perto de Jesus. Quando eu comecei a namorar a Giovana, eu olhei para ela, eu desenhei um triângulo, e eu falei para ela, calma, eu não sou Illuminati. Obrigado, a Agatha entendeu a piada. E eu desenhei um triângulo, e isso é bom para você fazer com o teu namorado e com a tua namorada. E quando eu desenhei o triângulo, eu escrevi aqui Gi, e aqui eu escrevi Otto, e aqui em cima eu escrevi Deus. Eu falei, Gi, se eu e você, a gente quiser se encontrar verticalmente, vertical, obrigado, horizontal, obrigado, João, se eu e você quiser a gente se encontrar horizontalmente, o fim disso aqui é pecado, o fim disso aqui é destruição, o fim disso aqui vai ser você chorando no seu quarto e eu chorando no meu. Por quê? Porque quando o homem ele tenta se encontrar um no outro, sem Deus, não existe plenitude, é um caminho desviado. Se o caminho é Jesus, nós precisamos nos encontrar em Jesus, em Deus. E daí eu fui mostrando para ela que os dois eles iam subindo e se encontravam em Deus. E quando a gente se encontra em Deus com uma pessoa, com um amigo, com um namorado, com um sócio, com uma sócia, tudo fica mais fácil. Sabe por quê? Porque você vai impulsionar um ao outro. Otto, eu quero fazer uma sociedade. Se encontre em Deus. Otto, eu quero fazer uma amizade nova, uma amizade boa, aquela que não é tóxica. Se encontre em Deus. Eu quero me relacionar com uma pessoa para casar. Se encontre em Deus. Porque todas as vezes que eu e você impulsionamos a pessoa que está do nosso lado para o 100%, 150% com Jesus, você tem um relacionamento sadio, um relacionamento de plenitude. Seja o seu sócio, o seu amigo, o seu namorado, a sua esposa, vocês precisam se encontrar em Jesus. E como que você faz isso? Com fé e amor. Eu já falei aqui algumas vezes que nós precisamos entender a fé que diz não e a fé que diz sim. A fé que diz não é José no Egito falando não para aquela mulher que queria dormir com ele. A fé que diz sim é a fé de Pedro olhando para Jesus e caminhando em cima da palavra e falando, Senhor, se é tu, eu caminho sobre a sua palavra. Só que as duas fés, elas são atuadas pelo amor. Eu amo o meu Deus, eu amo o meu corpo, eu amo minha vida, e moça, eu vou falar não. Eu amo o meu Deus, eu amo o meu Senhor, e eu vou viver o sobrenatural, eu vou dizer sim. E nós precisamos encontrar esse equilíbrio, o equilíbrio da graça e do poder, o equilíbrio do amor e da fé. Todas as vezes que a palavra de Deus falar amor, saiba conectar isso à graça de Deus. Todas as vezes que a palavra de Deus falar poder, lembre que é conectado com a fé, porque para nós agirmos com poder, nós precisamos ter fé. A palavra de Deus diz que se você falar ao monte, saia daqui e vá para lá, se tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, isso vai acontecer. Sabe, é um exemplo gigantesco, mas se você tiver fé, isso vai acontecer. Seja fé para expulsar qualquer espírito maligno que rodeie o teu sono, ou seja fé para pedir e para interceder, para suplicar ou para agradecer a Deus em qualquer área da sua vida. Para finalizar, eu queria ler com vocês 2 Timóteo 1:7. Olha o que a palavra de Deus diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia. Todas as vezes que você se sentir mal, todas as vezes que você se sentir retraído, retraída, achar que você não consegue, esse não é o espírito que Deus te deu. Ele te deu um Espírito Santo que não é covarde, que te faz forte e corajoso. Ele não te deu o espírito de covardia. E todas as vezes que vinha um sentimento
de impotência, você combata esse sentimento e saiba que Deus não te deu esse espírito. Ele fala bem assim, mas Ele te deu poder, amor e equilíbrio. Ele te deu fé e graça, poder e amor. Ele te deu tudo aquilo que você precisa, mas você precisa viver no equilíbrio. Tem pessoas no seu dia a dia que elas vão precisar de uma porção de fé sua. Você vai precisar ter mais fé por aquela pessoa. Otto, como assim? Os discípulos, eles estavam chegando no templo e eles viram um cara e aquele cara falou bem assim, ei, me dá dinheiro. E ele falou, cara, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E ele estendeu a mão e puxou ele. Ele teve tamanha fé que ele falou, cara, você não tem tanta fé, mas eu tenho fé por você. Levanta e anda. Jesus, ele teve tanto amor com aquela mulher, ele falou bem assim, ei, se eles não te condenam, eu, que sou perfeito, que cumpri a lei, também não te condeno. No seu dia a dia, você precisa equilibrar fé e amor. O que você vai dar para aquela pessoa naquele dia, é uma dose de fé, é uma dose de amor? Você precisa ser uma pessoa equilibrada. Você precisa entender que essa fé e esse amor são para você reinar em vida. Otto, como assim reinar em vida? Reinar em vida não é você ter uma Ferrari, você ter uma mansão, você ter a tua conta bancária recheada, isso é muito bom, isso é legal, isso é você reinar sobre as finanças. Mas a sua vida não é só financeira, a sua vida, ela tem vários outros pilares. É a sua família, é os seus amigos, é o seu ministério, é também as suas finanças, é a sua saúde, é tudo isso. E você precisa começar a reinar em vida. Nós precisamos começar a reinar em vida. Sabe por que Jesus, ele mudou o mundo com 12 homens? Porque eles entenderam graça e poder. Eles entenderam amor e fé. Eles entenderam que existe uma mensagem que ama. Ah, Otto, mas você não sabe quantas vezes aquela pessoa errou comigo. Ame. Ah, Otto, mas você não sabe o que o meu pai fez para mim, a minha mãe fez para mim. Ame. Ah, Otto, você não sabe que aquela pessoa ela me caluniou, me difamou, me passou para trás. Ame. O perfeito amor, ele lança fora tudo aquilo que o diabo tenta jogar na tua vida. O sentimento de medo não é um sentimento que Deus colocou, é um sentimento maligno. Por isso que o perfeito amor, ele lança fora tudo aquilo que é do maligno. Tudo aquilo que tenta assolar a sua vida, o perfeito amor em Deus, ele vai lançar fora. E daí você não tem mais medo, porque você não tem um espírito de covardia. Você não tem mais medo, porque você tem o Espírito Santo que frutifica em você. E Ele é tudo em todos. Tudo aquilo que você precisa na sua vida, Ele vai te dar. Ele já te deu, agora você acessa. Agora você pega, mediante a fé em Deus. O meu desejo para você nesse resto de semana é que você saia daqui e você tenha a certeza de que Deus está com você e que você reina em vida, você reina no seu trabalho, você reina nos seus relacionamentos, você reina onde você está, com fé e amor. Não combata a raiva, o ego, o medo com qualquer outro sentimento. Que a nossa maior palavra seja o amor. Que as pessoas elas vejam Jesus através do amor, através da fé, através do poder, através da graça de Deus. E se você ainda não assistiu todas as nossas mensagens, eu quero convidar você a assistir. O João pregou semana passada, o pastor Ademar pregou esses dias,
o Conrad pregou também, eu preguei, e a gente vem falando sobre graça e poder, e a gente vem construindo um pensamento sobre um lifestyle, sobre um estilo de vida, que não é sobre a soberba da palavra, não é sobre a ganância do poder, mas é sobre a autoridade que Deus te dá em Cristo Jesus. E a autoridade é totalmente diferente de poder. Às vezes eu tenho poder aquisitivo, mas eu não tenho autoridade para falar sobre aquilo. Às vezes eu tenho um relacionamento, mas eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Porque a autoridade, ela vem através da sua integridade. Paulo fala que nós somos cartas escritas caminhando por aí, e que na sua carta sempre tem amor, sempre tenha Jesus e sempre tenha fé. Amém?